Rio de Janeiro recebe ministros do G20 para discutir temas globais. O Rio de Janeiro se tornou o centro das atenções do mundo nesta quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22, ao sediar a primeira reunião ministerial do G20 sob a presidência brasileira. O encontro reuniu os ministros de Relações Exteriores e representantes dos 19 países membros do grupo, mais a União Africana e a União Europeia, além de 10 países convidados e 12 organizações internacionais. O objetivo foi debater os principais desafios e oportunidades para a cooperação global em temas como desenvolvimento sustentável, saúde, educação, comércio, segurança e direitos humanos. Mauro Vieira defende a atuação do G20 para reduzir tensões internacionais. Na abertura do evento, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez um discurso em que defendeu o papel do G20 como um fórum de diálogo e coordenação para reduzir as tensões internacionais e promover a paz e a estabilidade. Ele destacou que o Brasil assumiu a presidência do grupo com o lema Cooperação para um Mundo Melhor, e que pretende conduzir os trabalhos com base nos princípios da transparência, inclusão e responsabilidade. Vivemos em um mundo cada vez mais complexo, interdependente e desafiador, marcado por incertezas, conflitos e crises. Nesse contexto, o G20 tem um papel fundamental como um espaço de concertação política entre as principais economias do mundo, capaz de contribuir para a solução de problemas globais e para a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e multilateral, afirmou Vieira. O chanceler brasileiro também ressaltou a importância de se avançar na agenda de desenvolvimento sustentável, especialmente no que se refere à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, ao combate às mudanças climáticas e à promoção da biodiversidade. Ele disse que o Brasil está comprometido com esses temas e que espera contar com o apoio dos demais países do G20 para alcançar resultados concretos. Antony Blinken e Sergei Lavrov participam do encontro. Entre os participantes da reunião ministerial do G20, dois nomes chamaram a atenção: o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Os dois representam as duas maiores potências nucleares do mundo, que vivem um momento de tensão e rivalidade em diversas regiões e temas, como a Ucrânia, a Síria, o Irã, a Coreia do Norte, o ciberespaço e os direitos humanos. Blinken e Lavrov se encontraram brevemente à margem do evento, em um gesto de cortesia, mas não houve uma reunião bilateral formal. Segundo fontes diplomáticas, os dois conversaram sobre a situação na Venezuela, onde os Estados Unidos apoiam o líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, enquanto a Rússia mantém o apoio ao regime de Nicolás Maduro. Os dois também trocaram impressões sobre a crise na Mianmar, onde um golpe militar derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi, e sobre a pandemia de Covid-19, que já matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo. Blinken aproveitou sua passagem pelo Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, na terça-feira, 20, antes de seguir para o Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois discutiram temas como a cooperação bilateral, a situação na América Latina, o combate ao terrorismo, o fortalecimento da democracia e o enfrentamento das mudanças climáticas. Blinken elogiou o papel do Brasil como líder regional e global, e reafirmou o interesse dos Estados Unidos em aprofundar a parceria estratégica com o país. Rio de Janeiro se prepara para receber a cúpula dos líderes do G20 em novembro. A reunião ministerial do G20 no Rio de Janeiro foi uma prévia do que será a cúpula dos líderes do grupo, prevista para os dias 18 e 19 de novembro, também na Cidade Maravilhosa. O evento reunirá os chefes de Estado e de governo das 20 maiores economias do mundo, mais os representantes dos países e organizações convidados, para definir as prioridades e as ações do G20 para o próximo ano. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede da cúpula por decisão do presidente Lula, que quis valorizar a cidade que já recebeu grandes eventos internacionais, como a Rio+20, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A escolha também foi uma forma de homenagear o povo carioca, que sofreu com a violência, a pobreza e a pandemia nos últimos anos. Para receber a cúpula do G20, o Rio de Janeiro está se preparando com um esquema especial de segurança, mobilidade, infraestrutura, saúde e comunicação. A expectativa é que o evento traga benefícios para a cidade, como a geração de empregos, o aumento do turismo,
o fortalecimento da imagem internacional e o legado de obras e projetos sociais. Israel atira em comboio humanitário da ONU em Gaza, apesar de autorização prévia. Um comboio da Organização das Nações Unidas, ONU, que transportava suprimentos alimentares para a população da faixa de Gaza foi alvo de tiros das forças israelenses, mesmo depois de ter recebido autorização prévia do exército de Israel para seguir pela rota escolhida. O incidente ocorreu no dia 5 de fevereiro e foi revelado por documentos da ONU obtidos pela CNN. Ninguém ficou ferido, mas grande parte dos alimentos foi destruída. O comboio e a autorização. O comboio era composto por caminhões da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, a principal agência de ajuda humanitária da ONU no território palestino. Os caminhões saíram do sul de Gaza e seguiram pela estrada Al-Rashid, a principal via permitida pelo exército israelense para a entrada de ajuda humanitária e a saída de feridos desde janeiro. Antes de partir, a UNRWA comunicou ao exército de Israel a saída do comboio, com as coordenadas e a rota compartilhadas com o governo de Israel, para garantir a segurança da assistência humanitária. A rota foi acordada entre as partes, conforme mostram as correspondências da ONU e do exército de Israel. O ataque e as consequências. O comboio chegou a um ponto de retenção das Forças Armadas de Israel às 4h15 da manhã e ficou parado por mais de uma hora. Às 5h35, ouviram-se disparos e um dos caminhões foi atingido. O caminhão transportava cerca de 10 toneladas de alimentos, incluindo arroz, farinha, óleo e leite em pó. A maior parte dos suprimentos foi danificada pelos tiros. Após o ataque, a UNRWA decidiu suspender o envio de comboios para o norte da faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Desde 23 de janeiro, a agência não conseguiu fazer entregas de alimentos na região. Metade das missões de ajuda da UNRWA para o norte de Gaza foram negadas desde o início do ano, e outras rotas se tornaram intransitáveis devido a detritos e crateras. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, também anunciou a interrupção das missões para o norte do território palestino até que as condições permitam distribuições seguras. O PMA estima que cerca de 300 mil pessoas ainda vivam no norte de Gaza, onde recebem pouca assistência. Antes da guerra, 2 em cada 3 pessoas já dependiam de apoio alimentar. Agora, agências da ONU alertam que Gaza se tornou um lugar inabitável. As reações e as críticas. O ataque ao comboio humanitário da ONU foi classificado como inaceitável pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que enfatizou a necessidade de garantir que a assistência humanitária chegue aos civis de Gaza e que os trabalhadores humanitários possam distribuí-la com segurança. Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel na região e têm vetado resoluções para um cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. A UNRWA criticou a situação na faixa de Gaza, descrevendo-a como um dos lugares mais perigosos para trabalhar com ajuda humanitária. A agência afirmou que as equipes muitas vezes são obrigadas a entregar assistência sob fogo e que o ataque ao comboio foi uma violação do direito internacional humanitário. A UNRWA pediu que Israel